do Calçadão. Hoje é dia 11 de maio de 2020. Estamos começando agora às 17 horas em ponto. Mais uma análise da semana com Ricardo Gimenez, meu amigo presente aqui para debater os assuntos do Brasil e do mundo de Ribeirão Preto. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, amigos e amigas do blog? Toda segunda-feira, 5 horas da tarde, vamos tentar, né? Pelo menos toda Mais ou segunda-feira, menos. 5 horas, Paulinho. Estamos aqui fazendo ao vivo a análise da semana. Legal, Ricardo. Eu queria já começar, então, já direto nisso, que você repercutisse para a gente os números da pandemia que está assolando aí o mundo todo e começar a dar um panorama mundial de como que está essa situação no dia de hoje, Ricardo. Importante dizer, Paulinho, que essa nossa análise da semana é uma repercussão do resumo da semana que a gente faz escrito e que a gente publica todo domingo, no final do domingo. E lá no resumo da semana, Paulinho, tem todos os links dos dados, das pesquisas, dos artigos, daquilo que a gente indicar aqui na nossa live. Se o pessoal quiser entrar, é só ir lá no nosso resumo escrito, tem todos os links lá, viu, Paulinho? Eu vou Nós colocar aqui estamos... no chat o link para quem quiser entrar já também, visitar o nosso blog, fica à vontade, que vai ter lá tudo que a gente estiver conversando aqui vai estar escrito lá. Tem os dados lá. Paulinho, nós estamos com mais de 4 milhões de casos de infecção de coronavírus no mundo. Os números atuais, eles costumam ser colocados agora, né? No final da tarde, mas por enquanto são mais de 4 milhões, 284 mil mortos, um índice de mortalidade de 6,8% e por dia no mundo, Paulinho, morrem 8.500 pessoas. Esses são os dados do mundo. Ô, Ricardo, e no Brasil, como é que tá os dados de hoje? De hoje ainda está saindo, eu não sei se deu tempo de você pegar antes da gente entrar aqui, mas aquilo que de hoje cedo até agora, como é que está a situação? As coisas estão caminhando tão rapidamente, né, Ricardo, que às vezes a gente tem que falar a hora que a gente está falando para poder não dar um dado desatualizado. Mas eu queria que você falasse também como está a situação no Brasil. Só para dar um dado ainda rapidinho sobre o mundo, o epicentro da epidemia ainda se concentra nos Estados Unidos e na Europa, né? Os Estados Unidos está passando a marca de 80 mil mortos. Na Europa você tem o Reino Unido, que já é o segundo país em número de mortes, ultrapassou a barreira dos 30 mil, aí vem Itália, vem Espanha e vem França. Suécia, Holanda, México, são outros países que têm dado muita preocupação, e o Brasil está entre eles. O Brasil é dado como um novo foco do coronavírus no mundo. Hoje, antes de ser atualizado agora no fim da tarde, o Brasil estava com 163 mil casos, Paulinho, 11.123 mortos. Tem dia que fecha 700, tem dia que fecha 600, tem dia que fecha 500 mortos. É mais ou menos nessa média. E um índice de mortalidade de 6,8%. Esses são os dados do Brasil hoje, estado de São Paulo liderando. O Ricardo, esse índice de mortalidade é importante destacar porque ele define quantas pessoas morreram em relação ao número de infectados. Em relação ao número de infectados, exatamente. Pega o número de infectados e em relação ao número de pessoas que morreram, você tira o índice de mortalidade. É assim que está sendo feito no mundo inteiro. Entendi. Ô, Ricardo, e esses números estão, assim, tem a possibilidade de ser muito maior, né? Talvez até esse índice possa ser menor ou maior de acordo com a notificação, né? Exatamente. Paulinho, dentro do Brasil, o estado de São Paulo lidera 45 mil casos, 3.700 mortes, tem dia que fecha 150, tem dia que fecha 200 mortos ao dia, e a taxa de mortalidade no estado de São Paulo é superior à média brasileira. O Brasil está mais ou menos na média mundial, 6,8%, 7% de mortalidade. São Paulo está acima de 8%. Então, o estado de São Paulo é um estado que está em alerta há muito tempo. Vem seguido pelo Rio de Janeiro, que os números estão crescendo rapidamente no Rio de Janeiro, principalmente nas favelas e nas periferias. Rio de Janeiro já ultrapassou a marca de 1.000 mortos e vem acompanhado, Paulinho, de outros estados que superaram a marca de 1.000 mortos, que é o Amazonas, o Ceará e Pernambuco. Ricardo, e o estado de São Paulo tão perigosa essa situação, principalmente na capital, no litoral. Ribeirão Preto ainda não chegou nesse ponto, né? Assim, a gente espera que não chegue, mas Ribeirão Preto está com dados até razoáveis assim de controle da epidemia, né? A gente tem acompanhado os boletins epidemiológicos que a prefeitura solta todo dia, né? Inclusive, você recebe esses boletins e encaminha para mim, a gente faz a análise junto, né? Os números de Ribeirão Preto ainda são números baixos, Paulinho.
Nós estamos hoje, né, com 345 casos e 8 mortes, e um índice de mortalidade de 2%. Então, esses números que realmente são baixos em Ribeirão Preto, eles têm dois problemas, né? O primeiro é que aumenta muita pressão por parte daqueles que querem acabar com o isolamento, dizendo, já que os números estão baixos, vamos acabar com esse isolamento logo. E segundo, é que faz com que as pessoas relaxem, né? E aí não dê tanta importância para a epidemia. Mas é importante dizer que no dia 1º de abril, o Brasil tinha 201 mortos. E nós estamos hoje no dia 11 de maio e nós temos 11.125. Isso é importante. Essa questão de Ribeirão Preto, Ricardo, eu queria que você comentasse. Essa semana saiu uma pesquisa via USP que contesta um pouco esses dados, né? Dá um número um tanto diferente. Isso é preocupante porque quando você tem um dado menor, é bom porque alivia o coração das pessoas, mas, por outro lado, ele dá uma falsa sensação de segurança, né? Então, por exemplo, esse final de semana, no Dia das Mães, eu vi muita gente na rua, hein? Muita gente, assim, festejando, e eu acho que é importante até comemorar, celebrar tal, mas as pessoas têm achado que a máscara é um protetor infalível, né? E esse número relativamente baixo em relação a outros lugares de Ribeirão Preto, o oficial mais baixo ainda do que aquilo que a USP fala, pode ser preocupante para o futuro, né? Esse estudo da USP é importante a gente observar ele com bastante cuidado, e o dado para você entrar nesse estudo está no nosso resumo escrito, que ele mostra o seguinte: Ribeirão Preto, o estudo fez um estudo aqui em Ribeirão por residência, acho que foram 700 pessoas que foram entrevistadas por esse estudo, e ele coloca que apenas 1,2% dos ribeirão-pretanos estão contaminados com coronavírus, e isso coloca mais ou menos 8 mil pessoas, que é um índice baixo. Só que o estudo, ele também faz uma projeção nacional. Ele mostra, e também baseado na realidade, que as curvas de contaminação e de mortes no mundo, no Brasil e no estado de São Paulo estão em crescimento. Enquanto essas curvas estiverem em crescimento, não tem possibilidade de flexibilizar o isolamento, porque ainda não existe vacina, não existe tratamento. Então, a única alternativa é o isolamento. E só é possível pensar em fazer algum tipo de reabertura quando essas curvas estiverem em declínio ou quando essas curvas pararem de crescer. Esse é o estudo da USP. E ele mostra um dado muito preocupante, que na questão da subnotificação, esse estudo aponta um número de 2 milhões de brasileiros que já poderiam estar infectados pelo coronavírus. Se você colocar que o índice de mortalidade no Brasil é 6,8%, não é? Isso é muito preocupante. E isso bate de frente com o posicionamento que o presidente da República e os seus apoiadores continuam fazendo. O que o Osmar Terra falou recentemente num debate na Globo News, quando ele fez lá o contraponto, estava presente o Mandetta, estava presente inclusive o senador lá pelo PT, né? Que foi que o Mandetta falou? O Mandetta não, o Osmar Terra. Que o Brasil tem logo que contaminar 70% da população para fazer o que eles chamam de contaminação de manada. Exatamente. Só que aí, se você fizer isso, 70% da população brasileira contaminada de uma vez, com índice de mortalidade de 6,8%, isso é genocídio. É ou não é, Paulinho? Isso é genocídio. Esse cara que você citou aí, Osmar Terra, ele não tem base, né? O cara não tem condição nenhuma. Esse idiota provavelmente nunca teve numa comunidade, não sabe a realidade da população. Sem contar o fato de que ele já foi secretário lá no Rio Grande do Sul e foi péssima a administração dele, né? Então, assim, eu acho que é um babaca que está lendo a cartilha do Olavo de Carvalho e assim, os posicionamentos deles é completamente fora da curva, né? Não Então, existe é nenhuma, duro. não existe nenhuma liderança sanitária e política no mundo que esteja defendendo o que essas chamadas lideranças, né, que para mim não é liderança nenhuma, está defendendo aqui no Brasil. É absolutamente escandaloso o que esse cidadão falou lá na entrevista da Globo News, Paulinho. Ricardo, e aí passando um pouquinho mais para frente, isso significa, inclusive, assim, é importante saber isso, que essa pandemia ela não é de esquerda nem de direita. Então, por exemplo, você veja, eu queria que você conversasse um pouco também com o pessoal sobre isso. O Dória, que é um cara extremamente de direita, né? Que tinha programado que ia começar a liberar as coisas agora no dia 11, né, a partir do dia 10,
ele restringiu e não, vamos jogar para o dia 31, e no dia 31 a gente vai verificar ainda o que acontece. Então, teve um decreto do governo do estado com juízo, apesar das outras arbitrariedades, então não venha depois falar assim, estão falando bem do Dória, né? Nós estamos falando que ele está fazendo um negócio certo nesse sentido. Em outros, ele está Exatamente. descendo o cacete em trabalhador, em comunidade, mas Exatamente. isso é outro assunto. Então vão ter responsabilidade na hora de fazer a crítica. Então o Dória jogou para o dia 31 e o prefeito aqui em Ribeirão também jogou para o dia 31, né? Acompanhou o governo do estado, que é uma questão importante, né? Sim, o governo de São Paulo tem sido pressionado tanto por esses movimentos bolsonaristas que são violentos, cada vez mais violentos, né? Esses dias estão fazendo um acampamento lá em frente do STF, né? Inclusive com um ex-deputado absolutamente corrupto tirando foto com um fuzil. Então tem esses movimentos que são violentos, Roberto radicais. Jefferson, né? Roberto Jefferson, né? O cara postou lá com uma arma, com um fuzil na mão, chamando para fechar o Congresso. O cara é um cara doido. Como a gente disse aqui na semana passada, a direita tem um comando mundial único, né? Esse tipo de fotografia, esse tipo de manifestação tem acontecido também nos Estados Unidos de maneira muito forte. Não estão punindo de maneira eficaz, não, nem nos Estados Unidos nem aqui, porque nós somos governados por dois governantes muito parecidos do ponto de vista da irresponsabilidade e da sociopatia, que é o Trump e o Bolsonaro, mas na Alemanha, por exemplo, tem movimentos parecidos com esse, violentos, estão sendo presos, na França estão sendo presos, então, quer dizer, no mundo inteiro. Essa direita extremista, terraplanista, ela age com uma agenda mundial, né? Isso já é bem claro, né? Mas o caso é que o governador Dória, por conta de observar que as curvas estão em crescimento. Enquanto as curvas estão em crescimento, não é possível tomar outra atitude que não seja o isolamento social. Nós vamos repetir aqui: não tem vacina, não tem tratamento. Se não tem vacina, não tem tratamento e o índice de mortalidade é 6,8%, não existe outra alternativa que o isolamento. Portanto, o Dória tomou uma atitude correta nesse sentido, vai até o dia 31 de maio, e isso, por conta do que a justiça tem julgado nesses últimos dias, vai fazer com que os municípios paulistas também acompanhem isso, e isso impacta aqui em Ribeirão Preto, Paulo. Ricardo, aí assim a gente entende que estava todo mundo ansioso para voltar ao trabalho e evidentemente que está mesmo, só precisa de trabalhar, precisa voltar à atividade, mas enquanto isso, assim, é uma medida de proteção à população. A ACI, que é um órgão que deveria defender os comerciantes, comerciários da cidade, não, ela está repudiando essa prorrogação do tempo, né? E eu sei que lá na CI tem gente interessante, inteligente, né? E tendo uma postura dessa, assim, é um absurdo, né, Ricardo? É importante a gente discutir isso aqui, Paulinho, porque pelo seguinte, o governador e o prefeito, não só o Nogueira, mas todos os prefeitos estão sendo muito pressionados. Primeiro pela ala bolsonarista e terraplanista, depois por uma ala de empresários que estão realmente preocupados. A gente precisa dizer isso aqui. Tem empresários e tem trabalhadores que estão realmente preocupados, porque os trabalhadores já não têm mais dinheiro para comer e os empresários estão quebrando. Isso é verdade. Então, essa pressão vem dessas duas pontas e os governantes têm que lidar com isso, porque é responsabilidade do governante. Não é? Então, com certeza tem gente na CI fazendo pressão para reabrir por conta da situação de calamidade que também está passando os pequenos e médios empresários e principalmente os trabalhadores. Agora, não existe outra solução que não seja o isolamento. Então, a gente diz aqui, o Nogueira, por exemplo, tentou reabrir por conta dessa pressão, tentou reabrir semana passada, a justiça não permitiu. Então, o que o Nogueira está tentando fazer? E está sendo um encaminhamento e um movimento que tem pego grande parte dos municípios. Os prefeitos estão tentando fazer aquele negócio de entrega, né, que é o drive-thru, né? Então separa o carro, você desce, uma pessoa de cada vez e tal. Eu não tenho nada contra o drive-thru, desde que não coloque a vida das pessoas em risco, nem dos trabalhadores, nem das pessoas que estão consumindo. Né? Se for um negócio baseado na ciência e que proteja a vida das pessoas, beleza. Mas é um quebra-galho diante da situação calamitosa. Agora, o que a CI tem que fazer enquanto instituição, porque a CI faz política, né, Paulinho? A gente sabe que a CI faz política, porque a gente lembrou no dia de hoje, e o Felipe, que foi que resgatou isso, o Felipe resgatou um vídeo nosso que foi feito em 2016, quando movimentos sociais fizeram uma manifestação em frente à ACI no centro de Ribeirão Preto, porque naquela oportunidade, em 2016, a ACI estava ameaçando fechar o comércio do centro da cidade em apoio ao impeachment da Dilma, em apoio ao golpe neoliberal que foi dado no Brasil. O golpe que acabou com os direitos trabalhistas, com a aposentadoria e tudo mais que a gente sabe, né? Naquele momento, a ACI tomou uma atitude política. Ela ameaçou fechar o comércio do centro da cidade em apoio às manifestações pelo impeachment. E agora a ACI dá uma nota de repúdio contra a extensão
né, da quarentena até o dia 31 de maio para proteger vidas. Então, assim, eu acho que a CI, ela está meio sem rumo na política, né? Eu acho que Não, ela tá, está não. abraçada. Ela tá com rumo, sim. Ela tem um rumo certinho. Eu acho que o rumo certo, Paulinho, eu acho que o rumo certo da CI seria fazer aquilo que é correto. Nota de repúdio contra o Bolsonaro. É isso que deveria ser feito. Nota de repúdio contra o Bolsonaro e cobrar do senhor Paulo Guedes, que a CI adora como um neoliberal, que está completamente perdido, que o Paulo Guedes faça o que ele tem que fazer, que é dar dinheiro para o pequeno e médio empresário e dar dinheiro para o trabalhador para poder fazer o isolamento. Porque até agora o senhor Paulo Guedes não fez nada disso e as únicas pessoas que ganharam dinheiro nesse país foram os banqueiros e as grandes corporações para poder ganhar aquilo que perderam na Bolsa de Valores. O pequeno comerciante do centro dos bairros e os trabalhadores estão à míngua. Então, nota de repúdio tinha que ser contra o Bolsonaro e tinha que pressionar o Paulo Guedes para fazer aquilo que é devido para proteger vidas, dando dinheiro para o pequeno e médio empresário e dando dinheiro para o trabalhador. Essa é a posição correta política que essa aí devia tomar. Deveria ser, né, Ricardo? Mas assim, o que eu estou dizendo é que eles sabem exatamente o que estão fazendo, eles têm um rumo certo e eles estão provavelmente a favor do governo federal, assim como estavam antes, né? Conforme você disse, para tirar a Dilma. Já fizeram o que te fizeram e agora estão apoiando a atitude do presidente. A gente vê, por exemplo, né, o SCAF também lá tendo uma postura assim completamente fora, né, da realidade. Então, eles fazem a partir da consciência política deles, e essa consciência política deles vai pesar muito brevemente. Eu queria também, Ricardo, dar uma pincelada numa questão que está muito importante aqui na cidade de Ribeirão Preto, que é a questão desse lance das ambulâncias, né? Sim. E hoje está assim um fervor na cidade, né? Está todo mundo falando sobre essas denúncias e a investigação da Polícia Federal e tal. Essas ambulâncias foram alugadas pelo prefeito, né? Eu queria te perguntar qual que é a relação que se guarda entre alugar uma ambulância ou alugar a educação para terceiros e não público, alugar a saúde, qual que é a diferença? Parece para mim contratar a ambulância alugada, contratar a escola particular para atuar no público, contratar saúde, todos os serviços sendo privatizados, parece que é a mesma coisa. E agora os políticos aqui de Ribeirão Preto estão nervosinhos aí contra a contratação de ambulância. Tem alguns vereadores que votaram pela terceirização da educação infantil ano passado e agora estão preocupados com a compra de ambulância. Será que é porque agora porque tem o show da PF, Ricardo? Certamente. Então, tem muita coisa para discutir, a gente vai tentar fazer rapidamente. Uma coisa importante nesse assunto, e que tem a ver com o assunto passado, na questão da ACI, é que também as prefeituras e os estados estão à míngua pelo governo federal. Não há um pacote de ajuda realmente que seja importante para os municípios. Você tem uma ideia, Paulinho? Vai chegar do governo federal 210 milhões de reais para ajuda da região metropolitana. Disso, 86 milhões só para Ribeirão Preto. Isso não cobre nem 20% do déficit que Ribeirão Preto vai ter agora esse ano por conta da queda de arrecadação. Então, absolutamente insuficiente. Enquanto isso, os bancos receberam 1,3 trilhão. Essa é a realidade do Brasil. Isso faz com que o orçamento público e o serviço público continue sendo atacado por esse projeto neoliberal. E atacar o serviço público e o orçamento público significa precarizar a saúde, a educação, o atendimento que a prefeitura tem que dar através dos seus servidores, através do serviço público. É isso que tem acontecido. Na educação, por exemplo, privatizaram a educação infantil em Ribeirão Preto, não é? No ano passado, com o voto de alguns vereadores. As UPAs, por exemplo, e as AMES são todas terceirizadas, não é? A terceirização no serviço público está indo a toque de caixa no Brasil inteiro. E aí, o que o prefeito Nogueira faz que deu esse escândalo todo? Ele queria ter ambulâncias que fossem exclusivas para o Covid-19 e liberar o SAMU para as outras pessoas. Isso foi o que a prefeitura coloca. E aí, ela diz o seguinte, fica mais barato, custou 1,100 milhões, 1 milhão e 100 mil reais para contratar, acho que 4 ambulâncias com motorista, enfermeira, médico, combustível. Ele falou o seguinte, fica mais barato eu contratar isso por 4 meses do que pegar as ambulâncias que estão paradas no estacionamento, colocar servidor público e botar para funcionar. Isso é o discurso privatista, Paulinho. Esse foi ou não foi o discurso para privatizar a educação infantil? O que eles diziam? Diziam que era mais barato terceirizar do que contratar servidor para a educação infantil.
é mais barato terceirizar a UPA do que contratar servidor. É o discurso neoliberal, que contou com a aprovação de vários dos vereadores que hoje estavam lá fazendo showmício na frente da Secretaria de Administração, porque a PF está lá. A gente vai colocar aqui uma coisa muito importante. Nós não damos repercussão para show midiático de PF, porque isso já trouxe muito mal para esse país. Inclusive, nós estamos na situação que estamos hoje por conta desse tipo de situação. Agora, investigar esse caso é fundamental. Tem que ver mesmo se é mais barato, se não é mais barato, se houve desvio, se houve algum tipo de benefício para a empresa que fez o contrato, que foi inclusive sem licitação. Mas a discussão da terceirização tem que ser colocada, inclusive para alguns vereadores que estavam lá, que apoiaram a privatização do ensino infantil e agora estão fazendo jogo político de cena, sendo que é uma coisa que eles apoiam enquanto políticos, é da parte ideológica deles. Então, discutir terceirização é uma coisa profunda e que tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivendo, Paulinho. É hipocrisia, né, Ricardo? É pura hipocrisia da parte desse pessoal. Ricardo, nós estamos falando da questão da terceirização, do serviço público e da consequência disso, e a gente verifica que uma boa administração pública, ela resolve muita coisa. Então, eu queria que tem uma comparação que a gente fez em relação à Argentina na condução desse problema da pandemia e o Brasil. Como que é diferente isso? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, político é tudo igual o escambo que é tudo igual. Não é tudo igual de jeito nenhum, nunca foi. As pessoas são diferentes em qualquer lugar que elas estejam. E na questão da administração, é muito importante ter gente responsável, séria e capaz para poder tocar as coisas, né? Eu acho que a comparação entre Brasil e Argentina, ela é atual e necessária. Primeiro que é preciso dizer que hoje o Brasil é governado por um extremista de direita, terraplanista, não é? Que se submete não só à agenda ditada pelo Donald Trump, mas se submete a toda a agenda neoliberal. Um dos exemplos é o Paulo Guedes no Ministério da Economia. Enquanto que a Argentina é governada por um político de centro-esquerda, um peronista, não é? E que está aplicando lá uma política desenvolvimentista, tentando encontrar um caminho anti-neoliberal. A Argentina, através do Alberto Fernandes, substituiu o Macri, que era um governador que o João Dória, quando o Macri assumiu, disse que era um dos melhores gestores da história da humanidade. E o Macri deu no que deu. Acabou com a Argentina. E a Argentina foi substituída por um governo democrático, de centro-esquerda, com um projeto econômico diferente do neoliberal. Enquanto nós caminhamos da Dilma, golpe da Dilma, que nós falamos agora do apoio da ACI, vem o Temer com toda a agenda neoliberal, acabou com os direitos trabalhistas, vem o Bolsonaro e aplica o que está aplicando, inclusive ameaçando a própria democracia. Então são situações completamente diferentes e que refletem, dentro de uma pandemia, de como esses países enxergam e atuam, não é? Enquanto no Brasil nós não temos uma política ditada pelo governo central, muito pelo contrário, porque o governo do presidente da República ele é oposição ao isolamento. Isso fez com que o Brasil saiu de 201 mortes no 1º de abril. Hoje nós vamos chegar no final do dia com mais de 12 mil mortos, apontando centenas de milhares de mortes de inocentes. E o Brasil, como tem sido colocado pela OMS por algumas instituições que fazem pesquisa, inclusive o HC da USP, como o novo epicentro da pandemia. Então, nós seremos obrigados a fechar, enquanto nós deveríamos estar pensando em reabrir. E reabrir de uma maneira mais responsável, não reabrir do jeito que eles estão querendo. Então, o que alguns governadores estão fazendo de decretar o lockdown, porque as vagas de UTI já acabaram no Amazonas, no Ceará, em Pernambuco, está crescendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, por conta da política irresponsável do senhor Bolsonaro e por conta da política econômica que não fez o que tinha que fazer, a Argentina está fazendo diferente, Paulinho. A Argentina fez 2 meses de isolamento completo, com aquilo que tem que ser feito, proteção da empresa, das pequenas e médias empresas, do setor produtivo, proteção dos trabalhadores, com muita dificuldade, porque a Argentina tem muita dificuldade econômica, mas fez o que tinha que fazer. Conseguiu, através da liderança do presidente, criar um movimento nacional, com oposição também, porque tem manifestações lá de direita do mesmo jeito que tem aqui no Brasil, mas conseguiu, através da liderança do presidente, que é um cara responsável, um estadista de verdade, criar um movimento que fez com que a Argentina hoje não chegasse a 300 mortos. E nós tínhamos a mesma quantidade de mortos, a Argentina um pouco menos, no dia 1º de abril. Nós caminhamos para dentro da epidemia, enquanto que eles mantiveram os números baixos. Então, a partir de agora, e o Alberto Fernandes publicou uma carta aberta ao povo argentino no dia de hoje, dizendo o seguinte, que a Argentina vai começar a abrir mais rapidamente do que os outros países.
mas ainda baseado na ciência, porque enquanto a curva de crescimento de mortes e de contaminados no mundo estiver em ascensão, a Argentina não vai poder abrir normalmente, então vai abrir de maneira escalonada, de maneira racional, com a ciência, que é aquilo que a CI cobra do prefeito de maneira atabalhoada, tentando jogar o trabalhador brasileiro no colo da pandemia. Então, são duas visões diferentes, são duas posturas diferentes, e aquilo que a gente vem tratando, né? Um governo responsável, com uma liderança e um programa político e econômico diferente daquele que foi aplicado no Brasil a partir do golpe de 2016. Como tem diferença, né, Ricardo? E tem esperança, né? Nós vamos partir agora para o último ponto da nossa análise da semana, Ricardo, e a gente vai falar um pouco de esperança, que a gente precisa disso. E esperança com responsabilidade, né? Esperança de uma vida melhor, e isso faz com que a gente se anime, né, para poder lutar para aquilo que a gente acha que é justo e para a gente permanecer no caminho certo. Demora, né? Demora, mas acontece. E essa esperança está vindo a partir de uma liderança mundial, que é o Papa Francisco, né? No final do ano passado. Pode falar, desculpa. No final do ano passado, ele coordenou um grupo com gente do mundo inteiro, né, para conversar sobre economia, nova economia do mundo. E aí ele fala o seguinte, que ele é uma economia para viver e não matar, incluir e não excluir, humanizar e não desumanizar, cuidar da criação e não a depredar. Então, assim, é uma visão que eu fico impressionado como que as pessoas não conseguem enxergar isso. Só tem beleza nisso, né? Só tem o belo, né? E as pessoas vão para o lado do mal, né? Do camarada com a arma na mão. Outro dia eu vi uma postagem do cara falando assim: estou pensando aqui enquanto limpo o cano da minha espingarda, sei lá nem o nome. Então, como que as pessoas, inclusive religiosos, hein, vão atrás desse discurso de ódio e não escuta um sopro de vida desse que o Papa Francisco coloca. Então, eu acho que tem muita esperança. Eu queria que você falasse um pouco, só para completar mais um pedaço de esperança. Domingo de manhã, vi um rapaz aqui perto do Magic Garden com um monte de galão de água jogando em umas plantas. E eu achei que lá interessante, eu estava de carro, e fui lá, né? Perguntei para ele lá do carro de longe, meio com medo. Ele falou: você trabalha aí no clube? Não, não trabalho no clube. Por que você está regando aí? Ah, porque eu acho importante fazer isso. Meu pai fazia, eu faço também, eu faço às vezes junto com ele. Ele tinha uns 5 galões, Ricardo, que tinha cada galão lá, tinha uns 20 litros d'água no carro e jogando naquelas plantas. Então tem esperança, né, de uma vida, um mundo mais humanizado, uma economia mais solidária e um planeta com mais sustentabilidade ecológica, né, com mais vida. Com certeza, Paulinho, porque a gente está submetido a um modelo neoliberal que é um modelo fracassado há 40 anos. O modelo neoliberal foi introduzido nos anos 80 e ele é um fracasso, porque ele concentra renda, ele causa desemprego, ele causa pobreza, ele causa desindustrialização, violência, morte, né, e destruição ambiental. É esse modelo que venderam para a gente ao longo dessas décadas todas como o único modelo viável. Então nós vivemos o período do pensamento único, né? Não existe saída fora do neoliberalismo. O neoliberalismo é um fracasso, fracassou em 2008. O fracasso de 2008 nos levou ao crescimento da extrema-direita. Bolsonaro é um desses resultados, como Trump como outras lideranças do mundo. Então é um modelo fracassado que precisa ser substituído por outro, não é? O modelo neoliberal substituiu os estados de bem-estar social que foram construídos após a Segunda Guerra Mundial. Esse modelo caiu, o neoliberalismo é um fracasso, nós precisamos construir uma nova economia, um novo pensamento que dê justiça social, ou seja, que as pessoas tenham condição de ter os seus direitos preservados, de trabalhar e ter o direito trabalhista, de ter aposentadoria, de ter saúde, de ter educação, de ter paz, de ter um meio ambiente respirável, não é? É isso que as pessoas querem, de ter um bom emprego, do seu filho poder estudar e poder sair da faculdade, arrumar um emprego e ter a sua família, ou seja, as pessoas viverem bem, viver com dignidade. Isso vai ser construído, Paulinho, a partir do momento que a classe trabalhadora se organizar e se conscientizar diante desse cenário e buscar construir coisas diferentes. Agora, organizar e conscientizar a classe trabalhadora é uma coisa difícil. Se fosse fácil, todo mundo faria, não é? E algumas lideranças mundiais, como o Papa Francisco, que é uma liderança religiosa, mas porém também uma liderança humanista, que busca o pensamento de um novo humanismo, ajuda nesse sentido, no sentido de tentar conscientizar e organizar a classe trabalhadora, por que não? Então nós estamos falando aqui
da economia de Francisco. O que é a economia de Francisco? Em abril agora, haveria um grande encontro em Roma, com a presença de 2 prêmios Nobel, que são críticos ferrenhos do modelo neoliberal. O norte-americano Joseph Stiglitz e o indiano Amartya Sen. São 2 grandes críticos do modelo neoliberal que pensam um modelo diferente. Assim como tem pensado no Brasil, outras pessoas que eu vou mostrar aqui, algumas obras, depois no final da nossa conversa, se você me permitir, eu mostro algumas obras aqui. Faz tempo que a gente não mostra livro aqui, né, Paulinho? Vamos mostrar hoje. Estou tentando pensar coisas diferentes. O que é a economia de Francisco? É o eixo da justiça social, que eu acabei de falar agora, o eixo da ética na economia, de tirar o dinheiro do centro e colocar o ser humano, que é um novo modo de pensar, que é o eixo da preservação ambiental e da distribuição de renda, que são coisas e da industrialização sem a destruição do meio ambiente, através de investimento em ciência e tecnologia, basicamente. E que essa ciência, tecnologia, essa indústria seja democratizada e não concentrada na mão de pequenas corporações, como é hoje. Então, essa é a economia de Francisco. Haveria um grande encontro em abril, obviamente que esse encontro foi adiado, e ele foi transferido agora, está sendo colocado que vai ser em novembro, se tudo caminhar, para a gente superar essa pandemia. Então, assim, é o Papa Francisco, como uma liderança progressista, humanista e religiosa, obviamente, tentando buscar pensar uma nova forma, mais humana de economia, e nesse sentido, que nós colocamos aqui no nosso resumo, e a gente acredita nisso, colaborando para a necessária organização e conscientização da classe trabalhadora, porque sem organizar e sem conscientizar a classe trabalhadora, nós não vamos caminhar para um lugar melhor, nós vamos caminhar para um lugar pior. Isso é que tem que ser colocado. Muito bom, né, Ricardo? Assim, a gente precisa de ter. As pessoas às vezes cobram, né? Falam assim, precisa de ter notícia boa, notícia boa. Bom, notícia boa é importante, agora tem que ter a notícia real, né, da realidade e ter essas esperanças aí, que é onde que a gente vai buscar força para continuar vivendo, né? Continuar nessa batalha de transformação do mundo para um mundo melhor. Paulinho, com o sistema neoliberal nós não vamos para lugar nenhum. Com gente que nem o Paulo Guedes, não vamos para lugar nenhum. O Paulo Guedes está completamente perdido. A única coisa que ele sabe fazer é aprofundar o sistema neoliberal e assim aprofundar ainda mais a crise. Os tal Chicago Boys não têm resposta para um momento de crise como esse. Já não tinha antes, a pandemia arrasou com tudo. Nós só vamos conseguir sair do buraco com um novo tipo de pensamento, com uma nova economia. E a classe trabalhadora é fundamental para isso. Tem algumas obras aqui que eu queria mostrar para o nosso amigo e amiga daqui a pouquinho. Não, eu acho que você pode mostrar agora, que daí a gente já encaminha para o final, acho que já deu o nosso tempo. Você sabe que a gente vem falando isso aqui há muito tempo, nos últimos 2 anos, quando a gente tem feito esses nossos vídeos no canal, a gente tem criticado, debatido o neoliberalismo e tentado apontar coisas diferentes. Então aqui nós temos a nossa pequena biblioteca do blog, e nós vamos tentar enriquecê-la ainda mais, né? Nós temos aqui o livro do Bresser Pereira, que não é um homem de esquerda, mas é um homem desenvolvimentista, tentando pensar uma nova economia. Um grande aluno do Bresser Pereira, que é o professor Paulo Gala, que tem um canal no YouTube que está crescendo muito rapidamente, que nós colocamos como ícone ali no nosso resumo escrito. Se você quiser entrar no canal do professor Paulo Gala, que vai na cartilha do Bresser Pereira, tem lá no nosso resumo, então é importante, Em Busca do Desenvolvimento Perdido. O professor Ladislau Dalbor, que te ajuda a entender a era do capital improdutivo, uma crítica ferrenha ao neoliberalismo. O Ladislau Dalbor, o Paulinho, ele tem um blog onde você pode encontrar as obras dele de graça. E esse blog também está no nosso resumo escrito. É só o nosso amigo e amiga ir lá e clicar e entra direto no blog para ver as obras do professor Ladislau Dalbor. Nós temos aqui Valsa Brasileira, né, da nossa querida Laura Carvalho, que também é uma neodesenvolvimentista. Inclusive, esse livro aqui explica muito o que foram os governos do PT, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado e por que foi golpeado. E qual é o papel, por exemplo, da Fiesp, nisso que a gente está vivendo hoje. Muito importante o livro da Laura Carvalho. Tudo isso aqui está na biblioteca do blog, né? O Thomas Piketty, que fala sobre desigualdade, que é uma coisa que o neoliberalismo acentuou de maneira ferrenha. Hoje, 1% dos mais ricos do mundo detém 85% das riquezas, Paulo Honório. E isso foi construído em 40 anos de fracasso neoliberal. Você entende isso aqui na obra do Thomas Piketty. Esse livro aqui, quem me deu foi o Felipe. Felipe, nosso companheiro de blog. Né? E aqui, uma homenagem póstuma do professor Paul Singer, que fala sobre economia solidária, fala sobre economia humanista, muito no sentido daquilo que o Papa quer construir, porque o Paul Singer é ligado aos setores progressistas da Igreja Católica, falou muito em economia solidária. Então, nós também temos aqui várias obras do Paul Singer, essa é uma delas, né? Então, são obras, Paulo, que mostram, principalmente para a juventude, que eu acho importante, juventude que vai entrar na faculdade agora,
o seu filho, por exemplo, vai ser um geógrafo, entrou na faculdade de geografia, de saber que existem pensamentos diferentes do modelo neoliberal, que ele não é o modelo único, e ainda bem que não é, porque ele é o modelo da morte e da destruição, e isso não nos interessa. Exatamente. E todos esses materiais aí, esses livros, essa literatura, está disponível. Se algum colega que está assistindo, que for assistir depois o vídeo, quiser emprestado, é só mandar um alô aí para a gente, que a gente coloca à disposição para poder ler e repassar, porque é importante todo mundo ter acesso às informações, né, Ricardo? Ricardo, a gente vai fechando agora. Eu queria passar dois recados muito importantes aqui, que... Pode ser? Pode ser? Um abraço ao João Bocaleto, que escreveu aqui no chat, mandou um abraço para nós, Paulinho. Abraço, João, obrigado. Legal. Amanhã nós vamos ter duas apresentações, ou duas programações assim, muito importantes, que uma é a estreia de um programa necessário para esse momento, que é a discussão sobre o movimento feminista. Então, Mulheres em Movimento, quem vai apresentar vai ser a Flávia Meziara. Sim. Amanhã, a partir das 11 horas da manhã, em ponto, eu espero. Vamos tentar ver se a gente consegue cumprir o horário e ver se não dá nada de errado aí na parte técnica. A gente vai divulgar em todos os grupos. A partir fechando a live aqui, a gente já começa a divulgar a live da Flávia. Claro, ela, achei. É a Leandrinha Duarte. Duarte, exatamente. A Leandrinha é mídia ativista, escritora, fotógrafa, militante LGBT, colunista ninja, graduada em teologia. Ela não é de Ribeirão, então, assim, portanto, eu assisti um vídeo dela esse final de semana, eu e o Caio aqui em casa. Ela é uma pessoa inspiradora, uma pessoa que tem uma história de vida muito bacana, e que eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem legal entre ela e a Flávia Meziara amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui pelo Blog Calçadão. E toda terça vai ter esse programa da Flávia, né? Mulheres a em Movimento. A ideia é ela tá fazendo uma programação lá, que é convidar várias pessoas, e dessa forma, assim, gente que vem agregar um pouco mais aqui para Ribeirão Preto, com ideia, com experiência de vida, com história, sobre a questão das mulheres. Então, chama Mulheres em Movimento, amanhã, 11 horas da manhã, ao vivo. E à noite, Ricardo, nós vamos ter um debate com o pessoal ligado aos trabalhadores do Correio, ligado à central, à intersindical. Então, são trabalhadores, lideranças de sindicatos, que vão repercutir a situação dos trabalhadores no Correio. E não sei se você sabe, já morreram vários companheiros do Correio no exercício da função, e o pessoal está com uma preocupação muito grande em relação a isso, ao cuidado com os trabalhadores. Está numa época de campanha salarial, eles estão na discussão sobre a privatização do Correio, então eles estão sofrendo muito, é um momento muito delicado para os trabalhadores, e eles vão fazer esse debate, e a gente cedeu, e a gente, com o maior orgulho, assim, vamos transmitir aqui via Blog do Calçadão esse debate com esses trabalhadores da Intersindical. Posso falar uma coisa, Paulo? Claro. Acho que isso é importante, enriquece o nosso blog. O Blog Calçadão é um blog progressista e aberto a toda a esquerda, seja ela de que partido for, de que central sindical for, de que corrente do movimento estudantil, do movimento pela educação, da saúde. Todos aqueles que fizerem um debate antineoliberal, progressista e de esquerda vão ter as vozes aqui no Blog Calçadão. O Blog Calçadão não pertence a nenhum partido, não pertence a nenhuma corrente, não pertence a nenhum sindicato, pertence ao fortalecimento do campo de esquerda. Então, não só os trabalhadores da Intersindical dos Correios vão ter espaço aqui, mas todos os partidos políticos, todos aqueles que puderem e quiserem usar o nosso canal para poder ter a sua voz e fazer o debate, vai estar aberto aqui o Blog Calçadão, Paulinho. Muito bem, nós vamos tentar acolher e dar conta de ajudar e participar junto com todo mundo que vier conversar com a gente para pedir essa colaboração, essa ajuda, e que ajuda também o nosso blog, né? Que também é uma via de duas mãos, assim, que faz com que as pessoas entrem mais aqui e participem com a gente. A gente está num momento que as pessoas ficam muito preocupadas, né? Assim, quem que está aparecendo, quem está aparecendo, para nós não tem problema nenhum. A gente agora está com 4, 5 pessoas assistindo, mas não tem problema. Nós vamos passar esse momento agora de crise, esse momento de eleição, e o blog vai permanecer por mais
6 anos que a gente já está completando eles, para mais 6 anos para frente, e vai ser uma mídia bem consolidada na cidade de Ribeirão Preto, alternativa e de esquerda, debatendo os problemas da cidade, do estado, do Brasil, e conversando sobre vários assuntos. Ricardo, é Exatamente. isso, né? É isso aí, Paulinho. Vou Ué, aguardar vamos... amanhã para assistir o programa da Flávia e depois, mais à noite, os companheiros dos Correios. Vou estar amanhã de fora aqui, só observando, hein? Ah, legal. Bom interagir, mandar pergunta Tá no e chat, vou estar no chat. conversar. Beleza, então. Então a gente vai encerrando aqui, 11 de maio de 2020, mais uma análise da semana. Ricardo, valeu, obrigado.